Resumo da semana. Resumo da semana. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bom? Bom dia para quem está com a gente aqui ao vivo no resumo da semana, como você disse aí nas rádios parceiras, aqui na própria Rádio Câmara, também pelo YouTube, e para quem ouve a gente depois aqui nesse resumo como podcast. Tudo bom? Dia dos Namorados em casa, né, Márcio? Todo mundo deve passar hoje, essa noite aí de 12 de junho, em casa, ou pedindo aí comida, ou fazendo seu próprio jantar romântico. E aí a gente tem, então, o resumo, porque, como você disse, a gente teve votações na Câmara nessa semana um pouquinho mais curta por conta do feriado de Corpus Christi, nessa quinta-feira, dia 11 de junho, mas teve votação, 2 dias aí de votações e também muitos debates, como a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, muitos debates relacionados à emergência causada pela pandemia de coronavírus e aí esse acompanhamento pelos parlamentares. Pois é, apesar de serem 2 dias só de votação, teve a aprovação de 4 projetos bastante importantes, né? Principalmente no que se refere à questão do combate à pandemia. Fala um pouco sobre eles para a gente, Ana Raquel. Isso mesmo, mas foram 4 propostas, todas propostas que já tinham sido votadas pelos deputados, que elas então foram para análise dos senadores. No Senado elas tiveram pequenas modificações, então retornaram à análise da Câmara dos Deputados. Todas essas 4 aprovadas e que agora podem então ir à sanção presidencial. Uma dessas propostas, Márcio, prevê o seguinte, prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas brasileiras, em todo o Brasil, a obrigatoriedade do uso de máscaras, exatamente para conter essa pandemia do coronavírus. A proposta prevê, inclusive, que em espaços privados que sejam abertos ao público e que, portanto, tenham ali a possibilidade de uma reunião maior de pessoas, que também seja obrigatório esse uso da máscara. É o caso, por exemplo, de shoppings, de templos religiosos, o transporte público também, seja ele no caso dos ônibus, dos aviões, de barcas, de barcos, que também seja obrigatório esse uso aí da máscara. Esse uso, ele é obrigatório, Márcio, para quem tem mais de 3 anos, portanto, para tranquilizar um pouquinho aí os pais de crianças pequenas, de bebês, eles não vão precisar utilizar máscara. Também a máscara não é obrigatória para aquelas pessoas que têm transtorno do espectro autista, para aquelas pessoas também que têm alguma deficiência mental e que, portanto, elas não conseguem ficar com a máscara, elas também não vão ter essa obrigatoriedade. A proposta aprovada, então, concluída essa votação, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, indica também que o poder público deve fornecer máscaras para a população mais vulnerável, para a população mais pobre, inclusive moradores de rua, quem é beneficiário do Bolsa Família, do auxílio de prestação continuada, essas pessoas elas têm que receber. Ou também, nesses espaços privados, como eu coloquei, Márcio, mas que estão abertos ao público, os empregadores têm que também fornecer esse equipamento para os seus funcionários, né? Essa máscara tem que ser fornecida. E há possibilidade de multa, mas, como eu disse, aquelas pessoas mais vulneráveis, os mais pobres, não vão ser multados, vão ser, claro, orientados ali a utilizar máscara e a procurar no seu município os locais onde o poder público vai ter que, então, distribuir gratuitamente essa máscara, visando, então, né, Márcio, uma proteção a mais para quem estiver circulando pelas ruas e que a gente possa, então, poder fazer essa contenção do coronavírus. Pois é, apesar de algumas interpretações, Ana Raquel, é bom deixar claro aquilo que você falou. A obrigatoriedade de máscaras é para locais de acesso público, não para todo e qualquer lugar em que a pessoa esteja, não é? Exatamente, mas houve a circulação de algumas notícias falsas nos últimos dias, dizendo que o poder público poderia entrar na casa das pessoas para verificar se elas estavam utilizando máscara dentro de casa. Isso não é possível, é o que você colocou, mas os ambientes privados que vão ser fiscalizados são aqueles com a possibilidade de acesso público, ou seja, que sejam abertos ao público. Como eu disse, o caso mais emblemático é no caso são shoppings, né, Márcio? Essa possibilidade, inclusive em algumas cidades brasileiras, os shoppings já estão sendo reabertos e com essa indicação realmente da obrigatoriedade do uso de máscara. É o caso aqui, por exemplo, do Distrito Federal,
em que a máscara, já existe uma regulamentação local obrigando o uso de máscara, e isso a gente lembra, né, Márcio, algumas cidades brasileiras já têm essa obrigatoriedade. O que esse projeto da Câmara, aprovado pela Câmara e pelo Senado, faz é tornar essa obrigatoriedade comum a todo o território brasileiro, a todas as cidades do país. A gente lembrando, inclusive, que já há dados indicando aí já há alguns dias a interiorização da pandemia do coronavírus. Exatamente, para escolas também e outros ambientes, né, públicos e privados de circulação de pessoas. E teve um projeto bastante importante também de apoio e suporte aos profissionais de saúde, não é, Ana? Isso, é uma proposta, Márcio, que prevê que esses profissionais que estão lidando diretamente com o combate à pandemia de coronavírus, que eles possam ter prioridade na testagem de Covid. Como você colocou, de cara, profissionais de saúde, também profissionais que trabalham ali nas agências funerárias, e que eles possam ter essa possibilidade. Agora, lá na votação dessa proposta no Senado, os senadores incluíram algumas outras categorias que eles entendem como essenciais e que também estão nesse contato, possibilidade de contato mais direto com pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E nessa votação agora na Câmara, nessa nova votação, o relator, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, concordou com essas modificações do Senado, que incluem, por exemplo, Márcio, os assistentes técnicos de dentistas, assistentes técnicos em clínicas médico-veterinárias, também policiais penais, policiais rodoviários, ali uma gama maior, por exemplo, os aeronautas, os agentes, os controladores de voo, todos esses profissionais que possivelmente possam estar em contato maior com pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Então, todos esses profissionais vão ter, além, claro, dos profissionais de saúde, vão ter prioridade na testagem de Covid-19. E uma outra proposta também, mas que eu acho que vale a pena a gente citar, também relacionada a essa questão e também momento delicado que a gente passa, foi uma proposta aprovada para que considere como essencial os serviços de atendimento às vítimas de violência doméstica, seja as mulheres, as crianças, os adolescentes, as pessoas com deficiência, que esses serviços não parem durante a pandemia, que, por exemplo, o Disque 100, o Ligue 180, que eles mantenham seus serviços e que tenham opções específicas para atendimento de violência doméstica nesse período de isolamento social. Isolamento social é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente, infelizmente, tem acompanhado um aumento no número de denúncias de violência doméstica nesse período, e, por isso, a importância dessa proposta, que foi uma proposta muito, a sua representação foi muito reivindicada pela bancada feminina, Márcio, e aí ela é assinada ali especificamente, primeiro pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, mas várias outras parlamentares assinam também essa proposta, e a necessidade, então, de que esses serviços sejam mantidos, de que haja a possibilidade de serviços online para registro e pedidos de proteção, de medidas protetivas, que as atuais medidas protetivas, que elas sejam prorrogadas até o fim da pandemia, quer dizer, que o serviço público, que os órgãos públicos de segurança, que eles mantenham presencialmente serviços para acolher vítimas de violência doméstica que tenham ali lesões graves, que tenham se envolvido e que sejam vítimas de crimes graves, como feminicídio, a tentativa de feminicídio, estupro, lesões corporais graves, que tudo tem a possibilidade de atendimento presencial e que, na medida do possível, o poder público permita a essas vítimas que sejam atendidas em casa, que elas não precisem ir até uma delegacia ou até um local para poder fazer essa denúncia, mas que, na medida do possível, então, os órgãos de segurança pública e os estados possam garantir um atendimento domiciliar. Então, essa também é uma proposta muito importante, né, Márcio, nesse momento de combate à pandemia de coronavírus, que pede às pessoas que mantenham sempre que possível o isolamento social e, portanto, fiquem em casa, mas que isso seja motivo, então, para que elas se tornem vítimas recorrentes de violência doméstica, que elas tenham a quem recorrer. Pois é, Ana, agora eu quero fazer uma pequena propaganda do painel eletrônico para dizer para o nosso ouvinte que esses 4 assuntos a gente já tratou sempre no painel eletrônico, com entrevistas com os parlamentares,
para o ouvinte saber antes a visão dos parlamentares sobre esse tema. E o painel eletrônico também tratou de um tema que acabou gerando um pequeno impasse no plenário da Câmara, que foi a questão das contribuições para o Sistema S. Havia expectativa de votação, mas o tema acabou não sendo votado, não é, Ana? Exatamente. Márcio, só concluindo rapidamente, eu acabei falando da questão da violência doméstica, que é importante também, mas teve a aprovação, como você disse, foram 4 propostas, e uma das propostas, a última proposta que eu acabei não comentando aqui, é a que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos nesses serviços de proteção ao crédito, o SPC, o Serasa, estão contados a partir do dia 20 de março, desde 20 de março e por 90 dias não vão ser inscritos nesses serviços, então, de proteção ao crédito, e essa proposta aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado prevê que a Secretaria do Ministério da Justiça responsável por esse setor, que ela possa prorrogar essa suspensão de inscrição nesse serviço de proteção ao crédito, se for necessário, até o fim da pandemia de coronavírus, até o fim do estado de calamidade pública, até o fim do ano. Portanto, se houver necessidade, então há essa possibilidade a partir do texto aprovado pela Câmara e pelo Senado. Mas vamos então lá... Me adiantei no merchandising e acabei não deixando você falar, né, Ana? Não, imagina, Márcio, mas é isso mesmo, você lembrou bem, a gente entrevistou aqui no painel eletrônico, na Rádio Câmara, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que é relator dessa medida provisória 932, que originalmente, o que ela prevê, o que está colocado ali nessa medida provisória? Que durante 3 meses, as contribuições das empresas para o Sistema S, que inclui aí Sebrae, o SESC, Senat, todos esses serviços relacionados ao Sistema S, que são tão conhecidos da população, que durante 3 meses, que abril, maio e junho, que a contribuição das empresas, então, para esse Sistema S, que ela ficasse reduzida a 50%. Houve muito debate sobre essa medida provisória e o relator, num primeiro momento, o deputado Hugo Leal, colocou que, então, essa redução seria por 2 meses. Seria, então, para os meses de abril e maio. Não incluiria o mês de junho, portanto. Só que no plenário, o relator, o deputado Hugo Leal, a partir de um entendimento com alguns partidos inclusive governistas, colocou que, então, no último mês previsto da medida provisória, no mês de junho, a contribuição ela ficaria reduzida a 25%. Só que esse item, como ele foi colocado ali e anunciado em plenário, os outros partidos que são contrários a ele questionaram, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, questionou essa inclusão ali, porque falou, bom, o acordo que a gente tem entre os líderes é que qualquer modificação em relatório ou os textos que são previstos para votação, que eles sejam divulgados com um mínimo de 24 horas, para que todos os líderes partidários, para que todos os deputados possam conhecer em profundidade essa proposta, então, que está indo à votação. Como essa modificação ela foi anunciada ali na sessão de quarta-feira pelo relator Hugo Leal, e não houve esse prazo de 24 horas, o presidente Rodrigo Maia suspendeu, então, a sessão, Márcio, e marcou para a próxima terça-feira a votação, então, dessa medida provisória 932. O deputado Hugo Leal e o próprio líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, colocou que ali foi um entendimento, que havia um entendimento entre os partidos, que não houve qualquer tipo de má-fé ali do governo na inclusão, para que o relator incluísse, então, essa possibilidade de que no mês de junho a contribuição para o Sistema S ficaria reduzida a 20%. Mas, como eu disse, a maioria ali dos parlamentares de outros líderes que não estavam muito seguros dessa modificação e que queriam conhecê-la mais a fundo, então, pediram esse adiamento e, portanto, a votação da medida provisória 932 ficou para a próxima terça, Márcio. É interessante a gente colocar, Márcio, que já está prevista, já foi divulgada a pauta de votações da próxima semana na Câmara, inclusive, desde a última sexta-feira já tinha ali uma indicação, normalmente às sextas-feiras os líderes partidários, eles fazem as suas indicações numa reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, indicação de prioridades de votações. Como havia esse feriado de Corpus Christi nessa quinta, essa reunião de líderes aconteceu na última sexta, já prevendo as votações desta semana e também da próxima semana. E na próxima semana, então, Márcio, já está divulgada a pauta da próxima terça de votações no plenário, que inclui essa medida provisória 932, do Sistema S, que a gente já comentou aqui, também a medida provisória 927, que já foi objeto também de entrevista aqui no painel eletrônico com o relator, o deputado Celso Maldaner, e que é uma medida provisória polêmica que trata da suspensão
de contratos de trabalho durante a pandemia de coronavírus e mexe ali com outras questões relacionadas aos direitos trabalhistas. O relator Celso Maldaner até propondo ali, tentando construir um acordo para que seja nessa medida provisória 927 alguns pontos da medida provisória do contrato verde e amarelo, que acabou perdendo a sua validade. Também está prevista nessa pauta a votação do projeto do Profut, que também já fizemos entrevistas aqui no painel eletrônico, né, que são medidas ali de socorro aos times de futebol durante esse período aí de pandemia. Claro, a gente não está tendo jogos pelo país para aglomerações, também tratando da suspensão de pagamentos por 60 dias do FIES, né, o Fundo de Financiamento Estudantil, e também o projeto que passa ao SUS pouco mais de 4 bilhões de reais, que estão ali na chamada reserva de contingência da seguradora Líder, que é a administradora do seguro DPVAT, e que o governo, então, esse projeto de lei complementar, ele está com urgência constitucional, Márcio, e passa para cá também a pauta de votações da Câmara a partir do dia 13 de junho, portanto, a partir deste sábado. Então, sua inclusão também ali é obrigatória na próxima sessão de terça-feira. Ele, assim como medidas provisórias que já estão com prazo de votação vencido, trancando a pauta, então, de deliberações na Câmara.